paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estamos aqui todos os dias, pela manhã e à noite, trazendo a palavra do Senhor ao seu coração. E todas as quintas-feiras nós temos então o estudo do livro de Jó. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Chegamos ao capítulo 12 e eu espero, ter você aqui comigo até o final do livro de Jó, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força, saúde, capacitação, porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Amém, meus irmãos? Então eu sou apenas uma serva do Senhor, com o coração disposto a aprender e poder trazer para os irmãos, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, hoje nós estaremos estudando, o capítulo 12, e hoje vai ser o que? Jó vai se defender das acusações, dos seus amigos. Eu convido você nessa hora a fazer uma oração comigo para nós darmos início. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Nessa hora eu te peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a palavra do Senhor conforme a sua vontade. Te peço que a unção do Senhor esteja sobre mim. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria, que estamos aqui para mais esse dia de estudo da palavra do Senhor. Então, para iniciarmos o capítulo 12, a gente volta aqui um pouquinho, no capítulo 11, para a gente retomar. E no capítulo 11 a gente viu Zofar, que era um dos amigos de Jó, o repreendendo, e mostrando a sabedoria de Deus a Jó e exortando Jó ao arrependimento, Então ele continuava entendendo, que Jó estava passando por tudo aquilo, que tinha passado e que ainda estava passando por conta, dos seus pecados. Então, Zofar trazia para Jó, essa repreensão. E agora, no capítulo 12, nós vamos ver Jó se defendendo dessas acusações. Então, abram aí, por favor, em Jó capítulo 12, diz assim, olha: então Jó respondeu e disse: na verdade que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Então aqui, meus irmãos, a gente vê Jó de uma forma bem sarcástica, Ele estava dando, aqui dá-se a entender que ele estava ironizando quando ele diz, que só vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Então, olha, quando diz aqui também o pronome vós, pronome pessoal, vós, esse pronome também aparece no hebraico, em plural, indicando que Jó, aqui nesse momento, estava respondendo aos seus 3 amigos, que insinuavam que ele era culpado e que precisava, então, confessar os seus pecados. E aí Jó vem com essa palavra irônica, na verdade, que só vós sois o povo, convosco morrerá a sabedoria. É como se ele dissesse: ah, sim, só vocês que sabem de tudo, Então, foi isso que Jó quis dizer aqui. Agora no versículo 3, também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Então, aqui Jó afirma, que a capacidade mental dele era a mesma dos seus amigos, que então ele sabia muito bem, de tudo o que se passava, ele sabia muito bem da grandeza, do nosso Deus. Então, é isso que ele quis dizer aqui no versículo 3. Aí no versículo 4 diz assim: eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invoco a Deus, e ele me responde: o justo e o reto servem de irrisão. Então aqui, quando fala, eu sou irrisão, a palavra irrisão, irmãos, indica ridículo.
né? Então é como se ele dissesse, então tá, eu sou ridículo para os meus amigos, né? Eu que invoco a Deus e ele me responde, o justo e o reto servem de irrisão, né? Servem de escárnio, para serem ridicularizados, né? Nesse sentido que Jó então expressou essa palavra irrisão. E segundo, né, eu estudei, né, em outras passagens, essa mesma palavra, ela é empregada, mas em outro sentido, aí já vai ser no sentido de alegria, de riso, assim como lá em Gênesis capítulo 21, versículo 6. Essa palavra também é empregada no hebraico, mas só que com esse outro sentido. Aí, continuando aqui, vamos para o versículo 5. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Né? Então, tocha desprezível, né? Como se falasse luz desprezível é, na opinião de quem? De quem está descansado, né? Daquele que não está passando por luta, daquele que não está passando dificuldade. Então, aquele que está pronto a tropeçar com os pés, né? Então, olha, aqui Jó diz que os que estão descansados é para eles como uma tocha desprezível, é como se fosse um objeto desprezível, né? Então, para aqueles que estão fora do problema, né, irmãos? E não é diferente, né, na nossa vida também. Muitas vezes a gente está atravessando uma situação e para outros, né, não havia necessidade da gente estar procedendo, vamos supor, com tristeza, né, com medo. Por quê? Porque a pessoa não está na nossa pele, não é mesmo? Então, o único que nos conhece verdadeiramente, que experimentou as nossas dores, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Ele quem nos conhece por inteiro, né? Ainda que para outros, né, sejamos tochas desprezíveis, né, assim como Jó relatou aqui. Aí, continuando no versículo 6, olha, as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhes põe tudo. Aqui a gente vê, né, Jó mais uma vez ali, meio que revoltado, né, contra a situação que ele atravessava, porque ele entendia que as outras pessoas, né, que não respeitavam a Deus, que provocavam ao Senhor, estavam, entre aspas, ali numa boa, né, e que ele estava atravessando aquela situação. Então Jó continuava a argumentar com seus amigos sobre a aparente prosperidade, né, do ímpio, né, e o aparente sofrimento dos justos, né? Aqui ele ainda estava tentando entender, né, o que se passava com ele, né, o porquê daquilo tudo. Aí vamos continuar. Aqui no versículo 7, versículos 7 ao 10. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas to ensinará, e às aves dos céus, e elas to farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Né? Aqui o pronome tu, né? Conforme a gente viu aqui várias vezes, né? To ensinará, né? No singular, talvez para indicar, ele vem, né, no singular, talvez para indicar que aqui Jó estava se referindo a apenas um dos amigos, e tudo indica que era para Zofar, porque Zofar o tinha comparado a um jumento, né, nos versículos anteriores, no capítulo anterior, e ressaltando que até os animais menos inteligentes entendem instintivamente que a mão do Senhor é a responsável pelas calamidades, né? Então, por isso que Jó fala, né, essa questão todas aí das alimárias, né? Ele enfatiza isso aqui. Então, agora, continuando, versículos 11 e 12, diz assim: Porventura, o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas?
com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento, né? Então aqui Jó responde à afirmativa, né, que Bildade fez lá no capítulo 8, versículo 8. Então vamos ler lá, olha. Capítulo 8, versículo 8. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Né? Então aqui Jó estava fazendo relação a essa afirmativa de Bildade. Né? E provavelmente, segundo os estudiosos, de uma forma sarcástica, né? De uma forma irônica, né? Quando ele fala dessa forma aqui, porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas, com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento, né? Então, dá-se a entender que ele estava ironizando aquilo que Bildade tinha falado lá no capítulo 8. E assim, no entanto, de fato, né, a sabedoria, ela normalmente vem mesmo com a maturidade, né? Então ele também estava falando uma verdade. E principalmente lá naquele contexto, né, do Antigo Oriente, onde eles valorizavam bastante a sabedoria dos idosos, daqueles, né, que tinham idades mais à frente. E aí, meus irmãos, agora a partir do versículo 13, ele começa então a falar, né, coisas que enaltecem a Deus, né, coisas que trariam, demonstrariam, né, a insuperável sabedoria de Deus. Ele diz assim, olha, com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as larga e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna, aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e os faz perecer, dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz desatinar como ébrios. Né? Então aqui Jó traz, né, o que ele pensava, né, sobre o nosso Deus, sobre Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vemos, né, nesse capítulo 12, um início, né, das defesas, entre aspas, né, de Jó, perante ali os seus amigos. E depois, no capítulo 13, nós vamos continuar vendo, né, mais um pouco sobre essa defesa, né, e também sobre o que ele pensava, né, sobre Deus Todo-Poderoso. Então, eu espero os irmãos, né, no capítulo 13, para nós darmos continuidade aqui a esse estudo. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu comentário, deixar o seu like, para nos incentivar, né, para a gente continuar aqui essa obra e também para que o canal cresça e que outras vidas possam chegar até aqui para ouvirem a palavra do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.